E aí, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui. Vamos iniciar hoje mais um Hangout. Eu espero que vocês tenham gostado do Hangout com o Nalor. Foi muito bacana, muito provocativo, né? E a gente teve alguns feedbacks bacanas também e legais. Eu resolvi hoje convidar uma pessoa que eu conheci no TEDx Niterói. Uma palestra dela foi fantástica, tá? E eu acho que é uma decorrência do que a gente conversou com o Nailor. A Tenille Vicenzi, ela é uma publicitária, a origem dela, a formação dela é na área de comunicação e marketing, né? E ela, num treinamento corporativo, depois, num treinamento até de pós, ela se viu confrontada numa proposta, digamos, disruptiva, provocadora, e que motivou ela a buscar alternativas na educação. Iniciou uma jornada pelo mundo em busca de propostas educacionais aí disruptivas, né? E é isso que hoje a gente vai conversar com ela para entender um pouquinho dessa experiência. Tenille, seja muito bem-vinda, tá? Eu acho que para a gente iniciar esse papo é dar um pouquinho da tua história e falar exatamente desse clique que deu, desse provocador, dessa aula, essa experiência que você teve. Fala aí. Legal. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. E, bom, então é um pouco isso que você estava relatando, né, Alexandre? Eu participei de uma pós-graduação, a primeira aula dessa pós-graduação, os dois professores, que eram os professores coordenadores desse curso, chegaram, leram um texto, ficaram em silêncio por horas, e ninguém sabia o que fazer, todo mundo começou a se olhar e ficou aquela situação super desconfortável. E depois essa pós-graduação inteira, por ser numa metodologia andragógica, né, que é o ensino de adultos, me colocou numa condição que eu nunca tinha estado como estudante antes, porque eu sempre tinha estado numa condição muito passiva dentro de instituições educacionais, né? E isso me fez refletir muito sobre o impacto do sistema escolarizado na minha vida. E aí eu comecei a pesquisar, então me interessar por modelos inovadores de educação, justamente por compreender que esse modelo de educação atual deixa a gente, muitas vezes, esperando, né, aquele locus externo de controle, esperando que alguém nos diga o que fazer. Então, foi nesse momento mesmo que foi o gatilho, assim, que eu comecei a me interessar pelo tema de educação inovadora, né? Não, bacana. Eu acho isso, eu tive até dando também uma pesquisada maior, né, procurando até me informar a respeito disso tudo. Isso remonta muito, a gente vai chegar depois até a uma das suas experiências, né? Mas tinha um desenvolvedor de software na Índia, existe um desenvolvedor, o Sugata Mitra, que é muito disso. Ele trabalhava do lado de uma favela, colocou um computador na janela, né, do escritório dele e motivou as crianças da favela a descobrirem o seu próprio conhecimento, né? E a resposta que ele teve, em termos de aprendizado, foi sensacional. Eu não sei, me parece ser um pouco essa provocação que os professores fizeram para a tua turma. É chegar, cara, olha só, o conhecimento é de vocês, a pesquisa é de vocês. Corram atrás. O correr atrás, eu acho que acaba sendo um mote dessa perspectiva de aprendizado e de ensino, você não acha? Sim, com certeza, porque o fato de você correr atrás significa que você tem que ir para ação, né? Então, isso que Exatamente. eu vi acontecendo nas escolas, assim, que desde de pequenininhas, crianças, elas são convidadas e estimuladas a irem para ação, e uma vez que você vai para ação, quando você é pequeno e faz coisas pequenas dentro né, do teu ambiente ali, mas você começa a crescer sabendo como ir para a ação, né? Sabendo quais são os caminhos, sabendo fazer isso. Então, não é uma coisa que te assusta. Agora, quando a gente cresce por anos e anos e anos num modelo de educação que nunca nos possibilita ir para a ação, de repente, quando a gente se torna adulto, ok, agora a vida é sua, você tem que fazer as coisas acontecer. E aí isso é desesperador, né? Em algumas situações onde você não tem uma estrutura clara que te direciona a que caminho você deve seguir. A gente Então, eu acho. a gente deixa de automatizar a pessoa que está aprendendo, seja um adulto ou seja até a criança, para, vamos criar um neologismo aqui, né? Autonomizar essa criança. Você dá autonomia a ele para ele buscar o conhecimento da maneira que ele achar mais interessante. E isso não é nada novo. Se a gente se a gente buscar conceitos e filosofias, isso se aproxima muito de conceitos ultra antigos, como o empirismo, que é um método de tentativa e erro. Você aprender em cima dos seus erros, você entender que você constrói o seu caminho em cima das suas tentativas, da sua experimentação, não é isso? Aham, com certeza.
Antigamente funcionava dessa forma, né? Depois da Revolução Industrial é que tinha-se a intenção de que as pessoas realmente funcionassem, né, tudo de uma forma controlada e em linha de produção, para que depois as pessoas estivessem preparadas para trabalhar nas empresas, né, nas indústrias. Exatamente. Você tem o aprendizado e o conhecimento setorizado, né? Você divide, você escala no sentido de você colocar os estágios, né? Quando a gente, mais um neologismo, quando a gente serifica o ensino, né? Primeira, segunda série, tal e tal e tal e tal momento, você está setorizando, você está criando uma linha de montagem para aquele carrinho sair no final dessa produção, né? Sim. E assim, aí a gente já entra um pouco no teu périplo pelo mundo, nas escolas em que você visitou. Você mencionou lá no TEDx o teu contato com a Green School, que era um ambiente completamente aberto, e eu achei fantástica a forma como você colocou a proposta da Green School, né? Quando você expôs aquilo. Divide isso com a gente também um pouquinho. Tá. Quando a gente fala de ambiente aberto, é o fato da escola realmente não ter paredes, né, e em nenhuma sala de aula, em nenhum ambiente, e isso lá é dito que é uma metáfora, na verdade, para o modelo de ensino, porque um ambiente sem paredes expande as nossas possibilidades, né, então permite a exploração, a experimentação, e isso eu vi acontecendo realmente lá muitas vezes. Então, tem muitas escolas que são realmente inovadoras, tem uma proposta, uma metodologia que é disruptiva, mas o fato desse ambiente ser sem paredes era uma coisa que era totalmente otimizada, assim, para esse modelo de educação, onde eu quero que as pessoas vão, elas explorem, elas descubram coisas, que elas possam ir por si mesmas, né, e investigar. Então, as crianças, elas são convidadas a fazer muitas coisas lá, então, às vezes a criança está plantando, de repente ela está construindo alguma coisa, está recitando um poema, está fazendo uma peça de teatro, está praticando yoga, e tudo acontece muito nesse ambiente que é aberto, então muito em contato também com a realidade, né? Eles falam muito de derrubar paredes e construir pontes, e isso é o que acontece lá de verdade, assim, tem uma ponte que conecta a escola com a comunidade ao redor, então as crianças, elas estão aprendendo no cotidiano, com aquelas coisas que acontecem no dia a dia delas. E acho que é por aí, assim, essa questão de ser sem paredes, né? Não, eu acho isso fantástico, realmente é uma coisa que a gente tem que inovar, existem algumas propostas, inclusive de escolas sendo construídas e tudo, né? Tem um outro cara que eu tive um contato outro dia, ele está criando uma escola, se não me engano, em Juiz de Fora, o Thiago Almeida, exatamente com essa proposta. Mas o que eu acho mais interessante, e aí fica a pergunta para você, toda essa experimentação, né, é óbvio que a gente tem hoje diversas metodologias, diversos caminhos, diversos links, né? Você tem o método STEAM, que fala de ciência, tecnologia, a linguagem, matemática e artes e tudo. Mas na proposta da Green School, acredito eu, que os conceitos, né, os conceitos matemáticos, os conteúdos, eles estejam inseridos dentro da experiência. E isso, eu acho que é o grande pulo do gato nessa história. Não é uma coisa totalmente lúdica e desestruturada, no sentido de que a criança vai ficar lá só brincando e, bonitinho, ela aprendeu a plantar e tudo. Mas os conteúdos, eles são inseridos a partir da experiência das crianças. É verdade isso ou não? Sim, com certeza. Isso aí foi uma coisa que realmente me chamou muito a atenção. Eu estava participando, por exemplo, de uma aula que era literacy, que seria talvez mais aproximado do nosso português aqui, e as crianças iam, era ensino fundamental 2, eles iam para fora da escola conversar com os locais, e eles estavam realizando uma pesquisa antropológica. Então a professora mesmo era uma antropóloga que estava direcionando essa pesquisa, e ali eles, depois, como resultado disso, de muitas visitas lá, e que eles tinham que se comunicar com as pessoas que são locais e que têm uma realidade completamente diferente da deles, né, porque são as pessoas que vivem lá, eles são todos estrangeiros dentro dessa escola, e as pessoas ali são balinesas mesmo, elas têm uma vida mais simples. Então, depois eles escreveram um livro sobre isso. Então, eles usam a disciplina, na verdade, ela é um meio para eu atingir um objetivo de realizar ou de construir alguma coisa na vida, que seja útil, né, de interagir com as pessoas, de desenvolver um projeto. Então, para isso eu preciso do conhecimento.
E é para isso que eu preciso aprender matemática, ciências, português, todas as matérias. Mas isso não é o fim, né? Esse é a forma como eles tratam, esse é o meio para eu atingir, para eu conseguir realizar coisas no mundo. Então, Não, é um pouco por esse caminho, assim. fantástico, sensacional. Não, assim, os superlativos não param quando a gente começa a ter contato com esse tipo de experiência, né? E aí a gente parte para uma outra situação. A síntese da conversa com o Nailor que eu tive, até para a gente ter meio que... O Arthur Chechel usa a expressão fita banana, né? Que é aquela coisa, um tema vai puxando o outro. A síntese da conversa com o Nailor Marques, que ele colocou, inclusive, no fim da conversa dele, foi exatamente essa questão da autonomia. E do indivíduo ser um indivíduo em permanente formação. O aprendizado ele é contínuo ao longo da vida, né? E você toca num ponto, primeiro, essa perspectiva draconiana, né, andragógica, como você colocou, da pessoa buscar o seu conhecimento, buscar o seu aprendizado, que já dentro dessa questão da autonomia, e segundo, das experiências reais. E aí eu já toco o teu segundo contato com uma experiência disruptiva, que eu queria trazer para cá, que foi a experiência na Índia, onde você exemplificou lá a questão do ônibus escolar. Eu achei fantástica essa experiência e a exposição dos alunos às situações do cotidiano e para que eles tenham uma noção de ambiente. Compartilha isso com a gente. Sim. Lá na Índia tem uma questão social, né, de desigualdade social que fica mais evidente até do que o que a gente vê no Brasil. Então, essa questão da cidadania é muito trabalhada com os alunos, e o que aconteceu nessa questão do ônibus foi que os alunos foram colocados numa situação onde eles precisavam, que a ideia era que eles valorizassem o trabalho dos motoristas de ônibus, né? Então, eles tiveram conversas com esses motoristas para entender quais eram as dificuldades que eles enfrentavam no dia a dia, e para sentir o que era viver sem motoristas de ônibus e o quanto esse trabalho era importante, eles desciam os alunos do 7º ano desciam todos os dias, por algumas semanas, 2 quilômetros antes da escola, e eles tinham que ir caminhando até lá. E aí, no começo, era super divertido, né? Adolescente e tudo, achava aquilo o máximo. Mas depois, quando o tempo começou a passar, e daí tinha dias que fazia muito calor, tinha dias que chovia, e aí começou a ficar chato, né? E aí isso foi usado também para um debate sobre o quantas crianças na Índia não têm acesso a transporte escolar. E como que essas crianças que vivem, né, quase dentro de uma bolha ou numa condição muito privilegiada, elas podem ter empatia por pessoas que não têm aquilo que elas têm, apenas lendo alguma coisa, ou lendo uma notícia, ou debatendo sobre isso. Não, quando você vivencia essa experiência, isso é muito forte, né? De você pensar e refletir, nossa, realmente, imagine as crianças que têm que fazer isso sempre, a vida inteira, né? Que não tem simplesmente transporte escolar e que tem que caminhar muito até a escola. Então, a partir daí, isso gera muito debate, muita reflexão e ação também, no sentido de mudar alguns comportamentos que eles tinham mesmo dentro no transporte escolar, assim, né? Então, eu acho assim, eu vou até além um pouquinho, a questão que você colocou da empatia com a situação de outro aluno que não tem acesso ao transporte escolar. É uma questão cultural, e aí a gente perpassa por uma série de exemplos. Ter uma experiência como essa aqui no Brasil seria fantástico, porque, por exemplo, em escolas de classe média, em escolas particulares, né, as crianças muitas vezes não têm noção do seu ambiente. E elas não têm um respeito pelo trabalho daquelas pessoas que mantêm o seu ambiente. O mantenedor, e por aí eu vou ao servente, ao porteiro, o inspetor é um disciplinador dentro dessa estrutura antiga que a gente tem no ensino Brasil. Mas eu acho que essa empatia também, por quem proporciona um ambiente de ensino, talvez seja a chave mais importante quando a gente transpõe essa experiência da Índia para o Brasil, né? A gente teve uma situação de Copa do Mundo aqui na Copa do Mundo do Brasil, que muito se falou que a torcida japonesa limpava o estádio, limpava a sua área depois do jogo. É óbvio, porque eles aprendem isso, eles fazem a limpeza dos seus banheiros, eles fazem a limpeza do seu ambiente escolar. Eles têm uma noção até de sustentabilidade também, que vai além da questão de ecologia. Não, plantar o verde, tudo. Sustentabilidade vai muito além disso, né, Tenille? Com certeza.
Esse âmbito da sustentabilidade lá, principalmente na Green School, né, que segue todas as normativas internacionais de sustentabilidade e tudo, eles trabalham em 4 frentes, na verdade, né, que é o ambiental, social, econômico e o bem-estar também. Então, e a forma como eles colocam isso é muito interessante, porque eles usam uma ferramenta que, com esses 4 aspectos, e aí eles mostram que a questão da sustentabilidade, ela pode estar incluída em qualquer aula, em qualquer atividade que você faz com os alunos. Então, vou dar um exemplo de uma aula de matemática, onde eu estava, e o professor começou a aula perguntando o que é qualidade de vida para vocês. Nossa. E ali, eles tinham, então, que fazer um brainstorm, começaram a trazer ideias, é alimentação saudável, é infraestrutura, é convívio com a família. E agora quantifiquem isso. Como que a gente pode transformar isso em perguntas onde as respostas podem ser numéricas, né? Então eles começaram, quantas vezes você convive com a família durante a semana? Ou quantas vezes você come salada? Ou coisas do tipo. E eles tinham que fazer uma pesquisa, então, entre adultos e estudantes para ver quem que tinha maior qualidade de vida. Então, uma coisa que, numa aula de matemática, o que me chamou a atenção foi eles trazerem um assunto que está relacionado com o meu cotidiano, dentro de uma aula de matemática, que talvez, num primeiro momento, não parece que tem relação nenhuma com matemática. Depois, eles terem que ir perguntar para alunos, para adultos, e estão se relacionando com as pessoas, e ainda por cima, eles formularem as perguntas que eles mesmos iam responder, né? Então, não é o professor que diz, você vai responder isso aqui para mim. Não, são eles que vão formular aquilo que eles vão buscar depois responder. Então, eu achei muita riqueza numa aula, assim, de 50 minutos, e você pensa, né? É uma coisa simples de ser feita. Não tem nenhuma sofisticação tecnológica. Né? Eu acho, esse aqui é o grande também, é o grande clique. Quando a gente fala de inovação na educação, as pessoas pensam, como é que eu vou colocar o último tendência de tecnologia, de ensino, etc. Então, não, são baixas tecnologias e são diálogos que você tem com o aluno que proporcionam, inclusive, essa inovação educacional, né? Sim. Tenille, olha só, eu acho que a gente tem muita conversa aqui. Eu quero te agradecer profundamente nesse nosso primeiro momento, tá? E eu queria até te convidar a 2 programas próximos para a gente fazer, a 2 hangouts próximos. Um, a gente falar mais detalhadamente sobre a experiência da Green School, que me parece ter sido uma exposição fantástica que você teve ao modelo deles, e ao outro, exatamente a tua experiência na Índia. E daí a gente fazer essas decorrências e ver como que a gente consegue adaptar isso a um modelo brasileiro e até para a gente gerar essa inovação de ambiente escolar. Tá? Mas, obviamente, te agradecer muito. Foi sensacional esse primeiro bate-papo que a gente teve e a gente, com certeza, vai ter outros momentos aqui. Legal. Eu que agradeço. Foi sempre bom falar sobre esse tema, né? Maravilha, então, Tenille. Olha só, já está convidada. Vamos ver se a gente faz outros aí, vamos programar e a gente avança nesse bate-papo que é inesgotável, como sempre. E a vocês, eu agradeço a presença, a assistência, a audiência. Lembrem-se sempre, assinem, se inscrevam no canal, curtam, discutam, comentem. O mais importante é participar do debate junto com a gente. É estar junto com a gente nessa busca aí por a transformação da educação aqui do Brasil, que já está para trás, né? A gente precisa atualizar ela para a gente poder transformar exatamente tudo que está ao nosso entorno e todos esses debates que têm acontecido ultimamente. Um grande abraço a todos e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.